Oi, Olá, Ana. tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Estou numa correria aqui. Eu tive uma cirurgia que demorou um pouco mais do que eu esperava. Aí eu estou no hospital aqui ainda. Vamos fazer a live do hospital. Eu tô vendo. Mas só para não perder esse grande encontro aí, porque do que eu ouvi da sua história, muito me interessa. Então, Vamos lá. Dá um resuminho da sua história, da sua formação, para o pessoal conhecer você. tá bom. Então, meu nome é Ana Luísa Galhazzi Reck, nome comprido. Eu sou de Santa Catarina, sou de Concórdia. É, Estudei medicina na Universidade Federal do Paraná. Fiz residência de otorrinolaringologia na USP. Concluí a residência, comecei a trabalhar em São Paulo como otorrinolaringologista. E foi um período meio difícil, digamos assim, em São Paulo para mim. Foi um período bem puxado. Foi em 2010, o ano que eu comecei a trabalhar como especialista lá. E vi que não era o estilo de vida que eu queria levar. Estava realmente muito infeliz assim, com o estilo de vida que eu estava levando na cidade. E não sabia muito que rumo tomar, decidi ir embora. Eu vendi tudo que eu tinha e fui viajar. Eu passei o ano de 2011 viajando. Durante a viagem, eu fiz um curso de formação de nutrição integrativa pelo Instituto de Nutrição Integrativa de Nova York, um curso online. E quando eu terminei esse um ano de viagem, eu decidi fazer uma formação de budismo tibetano na Itália, junto com uma universidade em Pisa, a Universidade de Sant'Anna. Era a primeira vez que eles estavam fazendo esse programa, então o pessoal do Centro Budista tomou a parte dos estudos de budismo, programaram em 2 anos estudos de 9 textos clássicos de psicologia e filosofia do budismo tibetano. E a universidade ficou encarregada da parte de vincular isso a um ensinamento de neurociência. E aí eu passei esses 2 anos, concluí, isso foi um certificado de mestrado. A parte do budismo foi excelente, assim, a gente tinha 2 mestres mesmo, tibetanos, que moram no centro, que estavam lá junto com a gente sempre. A parte da universidade deixou muito a desejar, na minha opinião, né? Eu consegui certificação e tudo, terminei, mas, assim, como o meu objetivo seria continuar numa linha de pesquisa nesse sentido, ficou faltando, assim, não consegui sair de lá com um plano para isso. E quando eu terminei esses 2 anos lá, eu precisava voltar a trabalhar, né, na verdade, e decidi dar uma chance de novo para a medicina e voltei a trabalhar como médica. Na verdade, eu vim para a Suíça. Isso foi. Eu mudei para cá no final de 2013, né? E nos primeiros meses eu me dediquei só ao aprendizado da língua mesmo, curso intensivo de alemão, e comecei a trabalhar aqui nos primeiros meses como doutoranda no hospital, de volta a estaca zero, e fiz agora toda a formação, são 5 anos aqui para a clínica médica. Terminei agora e estou terminando esse ano a formação de medicina antroposófica. E é isso que eu estou trabalhando agora. Estou no Centro de Medicina Integrativa, dentro de um hospital terciário aqui. Excelente, doutora. E quando que a chave virou? Que você falou, essa medicina tradicional não está me servindo, eu quero buscar alguma outra coisa. Como foi essa transição para a medicina integrativa? Na verdade, assim, a semente disso provavelmente foi quando eu era estudante de medicina ainda, né? Eu tinha enxaqueca desde a infância, assim, com 6, 7 anos de idade eu tive a primeira vez enxaqueca. Mas assim, de vez em quando, uma crise de enxaqueca. E como estudante, eu comecei a ter, assim, várias vezes por semana, crise de enxaqueca. E eu estava no 4º ano, eu acho, 3º ou 4º ano de faculdade.
E eu já sabia como é que se trata enxaqueca. Então, eu pensei, né, as possibilidades, vou tomar um beta-bloqueador, um tricíclico. Não quis, né? E eu procurei um colega que ainda trabalha com homeopatia e medicina tradicional chinesa. E fiz um tratamento com ele e, na verdade, desde então, o tratamento que ele fez, eu fui esperando a acupuntura, né? Eu fui procurar ele esperando a acupuntura, ele não fez acupuntura, ele me deu uma mudança alimentar e desde então eu nunca mais tive uma crise de enxaqueca, são muitos anos. Desde então, uma Excelente. dor de cabeça, mas a enxaqueca mesmo eu nunca mais tive. Então, acho que essa foi a semente. E, na verdade, para mim, como que eu fui procurar isso? Quando eu vim para a Suíça, eu não estava ainda no caminho de dizer eu vou procurar uma medicina complementar, digamos assim. Eu tinha vindo para cá, eu comecei primeiro num hospital de geriatria, numa geriatria para pacientes em reabilitação. E pensei em seguir essa área e, no fim das contas, através do contato com a agricultura biodinâmica, provavelmente foi a minha porta para medicina antroposófica. Excelente. Então vamos lá. Me explica, como se eu fosse um leigo mesmo, o que é medicina antroposófica, qual a diferença dela para outra. Pode dar a raiz do negócio mesmo. Tá bom. Então, assim, a medicina antroposófica, ela surgiu a partir das apresentações, das palestras, dos escritos de Rudolf Steiner. Vai completar 100 anos agora, né? 100 anos esse ano, seria a comemoração agora início de setembro, está meio questionável se essa comemoração vai sair ou não, por causa da situação toda. Seria uma grande comemoração. E ele, na verdade, ele começou com... ele trouxe de volta muitas coisas de Paracelso, que já é regional daqui, né, na Suíça, então nasceu aqui essa medicina. Muitas coisas de tradições europeias mais antigas, e ele começou a ter uma visão de física e química que é um pouco diferente da visão cartesiana, digamos assim, que a gente tem até hoje. Então, é uma medicina que trabalha com muita medicação mesmo, natural, alguma coisa como uma fitoterapia. Uma parte dos medicamentos são preparados de uma certa forma homeopáticos, apesar de não ser como a homeopatia clássica. Usa muitas substâncias com base em minerais também, não plantas, minerais também, metais são muito importantes. E para mim, assim, no curso da medicina antroposófica, eu acho o momento mais marcante foi a parte da farmacêutica. Quando a gente teve essas aulas de farmácia, que a gente foi analisar e questionar, ler estrutura de metal, o que são os minerais, eu percebi, assim, eu fiquei pasma, porque eu pensei, meu Deus, como é que a gente estudou química até hoje, se a gente nunca se perguntou o que é essa substância, né? Para mim, um exemplo clássico foi o enxofre, que eu lembro que eles mostraram, né? Você pega, parece uma pedra amarela, aquele negócio meio fedido, e ele começa a esquentar o enxofre e tudo, e daí a gente derrete, vira um líquido roxo, de repente vira uma chama líquida roxa, e daí você começa a pensar, poxa, a gente aprende o quê? A gente aprende um S. A gente aprende quantos risquinhos ele faz, né, na química orgânica. E eu nunca parei para pensar que entidade é essa, que ser é esse, o que isso é como realidade no mundo. Que função tem isso dentro do meu corpo, dentro de uma molécula? A gente nunca aprendeu isso, né? A gente aprendeu só a sopa de letrinhas. Então, quando a gente começa a ver tudo isso, como cada metal se comporta, nossa, para mim foi tudo um universo que se abriu, assim, de uma outra visão farmacêutica mesmo que eu não tinha. Pronto. Estou aprendendo muito ainda, estou só no começo. Eu creio que, Ana,
deve estar relacionado com aquele período em que a medicina se afastou da naturopatia, porque ela se vinculou à indústria farmacêutica, os investimentos de pesquisa, etc. Aí, aquelas escolas que tinham uma linha mais natural foram fechando as portas porque não tinha mais incentivo, Exato. porque não era interessante para a indústria farmacêutica. E acho que aí na Europa então deve ter sobrado muitas escolas antigas nessa linha, seria isso? Sim. Eu até vi a pergunta aqui, alguém perguntou com relação a estudos, né? Então, esse é uma coisa que, vinculando ao que você falou agora, é uma coisa que acontece ainda, né? As indústrias que produzem essas medicações que a gente usa são duas principais, né? A Veleda, que todo mundo conhece pelos cosméticos, e a Vala, que eu acho que no Brasil nem tem, não sei se tem. E tem estudos, por exemplo, a terapia oncológica, né, com Viscum album, que é, eu não sei o nome dele em português. Eu queria que você me explicasse, que você me falou no nossa dinâmica sobre o visco. O que seria? Me explica melhor ele. Então, o Viscum. O Viscum album, ele é uma planta que aqui na Europa a gente vê bastante nas árvores, ele faz como uma bola, assim, ele cresce... Não é bem um parasita. Se for ver a estrutura da planta, uma árvore que tem poucos dessa planta crescendo, ela é mais saudável do que uma árvore sem nenhuma. E uma árvore que tem muito, aí se torna como um parasita. Né? Porque é demais e acaba roubando a energia da planta. Mas, na verdade, ele tem uma função reguladora junto com a planta também. E é uma planta interessante porque ela se mantém como se fosse num estágio embrionário. Se a gente vê uma plantinha de feijão quando nasce, assim, com as folhinhas pequenas, aquelas folhinhas bem redondinhas, a planta do Viscum, ela é toda assim. São só folhinhas que se dividem em duas, que são redondinhas, como aquela folhinha jovem de qualquer outra planta, indiferenciada. Ela não tem efeito da gravidade, né? Ela forma uma bola, não tem contato com o chão, então é uma planta que ela foge muito das regras de todas as outras plantas que a gente conhece, né? E na verdade, o uso dela é como terapia oncológica. A gente usa muito aqui no hospital, acompanhando quimioterapia, né? O que a gente fala, por isso que a gente fala até medicina integrativa, porque a gente não faz medicina alternativa, a gente não elimina a medicina tradicional de forma alguma, a gente integra. E os estudos que tem com o Viscum são os maiores, assim, os que mais tiveram efeito foi para carcinoma de pâncreas, trato gastrointestinal e mama. O viés que tem é que os estudos, a maioria deles são feitos com pacientes já em condições paliativas. Então, e mesmo assim tem um benefício. Então, o que a gente vê, assim, benefício para a qualidade de vida é indiscutível, né? Que os pacientes, durante a quimioterapia, têm mais energia, têm muito menos efeito colateral. Isso não dá para discutir, que isso a gente vê mesmo, assim. Às vezes até pacientes que eu falo, olha, normalmente a gente faz uma aplicação, né, são injeções subcutâneas, por semana, com uma pausa de 2 semanas a cada 6. E tem pacientes que falam, não, eu não quero fazer a pausa porque eu sei que eu me sinto pior. Acaba adaptando para 2 vezes por semana sem pausa. Mas então, o efeito qualidade de vida é comprovado. E os estudos que fizeram, principalmente esses com carcinoma de pâncreas, mostram bastante isso. Até foi um estudo que foi feito um estudo na SERV, eles interromperam o estudo porque a diferença de resultado era muito grande entre os pacientes que receberam essa terapia e os que não receberam só a quimioterapia. Né? Em situação Então, Ana, para o pessoal entender, ela não vai curar o câncer, mas vai dar uma qualidade de vida para esse paciente que está fazendo o tratamento convencional do câncer. É isso? Então, assim, é uma coisa, se eu for dizer do Viscum é essa, que a gente não pode prometer
porque eu vejo isso, eu vejo alguns casos, até te contei o caso da minha... Ela é a avó do meu ex-marido, que também foi para eu entrar na medicina antroposófica. Existem alguns que realmente têm assim, um percurso que é quase milagroso, mas isso não é a regra do tratamento. Exato, exato. Porque até é o que a gente sabe, né? A medicina paliativa, a qualidade de vida, quanto melhor a qualidade de vida, mais os pacientes vivem também. Então, Excelente. Separamos alguns assuntos, doutora, mas você falou algumas coisas que me interessou também. Explica para a gente o que é a agricultura biodinâmica. então vamos lá. A agricultura biodinâmica. A agricultura biodinâmica, eu entrei em contato quando eu morava na Itália. Também parte do mesmo Rudolf Steiner, da medicina antroposófica, né? E é uma forma de agricultura onde vamos ver se eu consigo explicar direito. Não é a minha área, né? Mas assim, É só por alto mesmo. Que considera a saúde da terra. Não só o cultivo das verduras, daquilo que cresce ali, ou dos animais que vivem ali, mas é a questão da saúde da terra, de promover a saúde do solo, da terra mesmo. E através disso, os alimentos são mais saudáveis, né, se vê pelo cultivo, a produção, pelo menos as que eu tive contato, assim, realmente se vê uma diferença. Excelente, excelente. Deve ter relação também com aquela questão das bactérias agrárias, né? Uhum. Que o alimento orgânico, entre aspas, eles também prezam por essa qualidade da terra mesmo, do que a gente aduba, né, etc. Tá tudo interligado, então. Interessante. Uhum. Você teve uma linha de pesquisa relacionada ao Mindful. Explica para a gente. Então, a questão da mindfulness, né? Virou um termo. Eu até tenho evitado um pouco de usar esse termo por causa dos sistemas que existem, que foram... Então, existem dois sistemas. Um chama Mindfulness-Based Stress Reduction e o outro é Mindfulness-Based Depression Therapy, alguma coisa assim. Eles é para redução de estresse, e foi já estudado, é patenteado, é um sistema que só é autorizado a ensinar quem fez aquele curso com esse tipo de forma. Tem uma estrutura super definida que funciona. E o outro é um para tratamento de depressão, que também foi feito com estudos clínicos randomizados, com, por exemplo, um grupo de pessoas com depressão. E a evolução que eles tiveram em 2 anos, similar a um tratamento medicamentoso, né? Com essa intervenção de mindfulness. Então, a base disso são as ações budistas, né? Surgiu daí do contato do Darshan. Eu acho que o contato dele com o Dalai Lama, se eu não me engano, posso estar errada, talvez seja algum outro mestre, mas que teve opção, viu o benefício em si mesmo e começou a pesquisar isso. Então, e tem essa questão de benefício né, o termo mindfulness quer dizer, é difícil de traduzir para o português, quer dizer atenção, né? Atenção ao momento presente. Nas técnicas mais clássicas, normalmente o objeto que se usa de meditação é a respiração mesmo. Né? A pessoa volta a atenção para a respiração, de novo. A primeira vez que a gente tenta, já vê que você não consegue ficar nem 30 segundos com a atenção na respiração, porque a cabeça está sempre funcionando. Com o tempo, isso vai trazendo uma calma, vai trazendo um destaque entre a ação que ser depois transportado para as situações do dia a dia, né? Então, controle de
de ansiedade, controle de estresse, esse tipo de abordagem. Excelente. E a gente pode transferir isso para minha área, né, que está muito na moda, Mindful Eat, né, que é atenção plena à alimentação, né, doutora Ana? Então, não, eu só estava falando do Mindful Eating que eu tenho usado isso no programa que eu desenvolvi aqui. Eu tenho um programa aqui, que eu faço aqui, online, para mais mudanças de estilo de vida mesmo, principalmente alimentação, mas no geral, assim, né, promoção de saúde. E eu incorporei o que eu chamo de treinamento de presença no meu programa, que é o treinamento de mindfulness mesmo e também a presença na alimentação, né? Com exercícios mesmo com o alimento, percepção do alimento, tudo para a pessoa desenvolver aquilo que a gente perdeu, né? De entender quais são as nossas necessidades, quando que eu tô fácil, a gente perdeu isso. Pronto, perfeito. O próximo assunto para mim é interessantíssimo, porque a questão do Buda, do budismo em si, que Buda é um dos avatares que está inserido na questão do cristicismo, que é Buda, Zoroastro, Krishna, Moisés, Jesus Cristo, Allan Kardec, que são espíritos que vieram aqui para falar algumas verdades, né, que depois foram deturpadas, mas que no geral a mensagem era uma só, né, a união de todos perante um Deus único, várias coisas interessantes. E você me falou da questão do budismo e neurociência. Como é que é isso? Então, como isso? Foi um pesquisador francês que, na verdade, eu acho que a semente disso ainda foi o austríaco, o Heinrich Harrer, que escreveu 7 anos no Tibete. Quando ele esteve no Tibete, em 1940, 39, antes da invasão pelos chineses, ele estava com o Dalai Lama ainda adolescente. E ele trouxe um movimento nosso, ocidental, para o Lama, que era, na época, um menino de 14, 15 anos e que tinha muito interesse nessa ciência que lá não existia. Então, eu acho que essa foi, né? Depois o Dalai Lama foi para o exílio, foi para a Índia, enfim, foi expulso do seu país. E um pesquisador chamado Francisco Varela, que já é falecido, um pesquisador francês, teve contato com o Dalai Lama. Ele escreveu muito sobre ética, sobre fenomenologia e fundou, junto com o Dalai Lama, o que se tornou uma instituição de discussão, de tentar trazer junto, comparar e ver quais são os pontos de divergência, de convergência da ciência ocidental e da ciência budista oriental clássica. E foi então que surgiram essas Mind and Life, conferências Mind and Life, tem um instituto, tudo isso. Então, são vários âmbitos da psicologia, na neurociência, estudos com meditadores, esses os tibetanos mesmo, aqueles que passam anos e anos meditando, estudam neuroimagem funcional, e se vê que eles têm realmente outro tipo de onda cerebral, eles têm um outro tipo de desenvolvimento de hipocampo, de amígdala, do que as pessoas, nós, né, seres normais que não fazemos essas práticas. Então, existe esse vínculo com a neurociência. Tem até como é que chama ele em francês? Ai, meu Deus, Mathieu Ricard, que é um monge francês, ele era pesquisador. O pai dele é psicanalista, eu acho, psicólogo. Ele se tornou monge e ele foi estudar que as áreas que a gente vincula a felicidade no cérebro dele eram super desenvolvidas, até virou piada, que, nossa, é o homem mais feliz do mundo. Então, e existe sempre mais pesquisas nesse sentido. Excelente, eu nem sabia que já tinham estudos vinculando uma coisa com a outra. Maravilhoso isso. E
Para a gente terminar, explica um pouco como é que é esse protocolo seu aí de tratamento que você inseriu aí na Suíça e vai começar a divulgar mais. Conta para a gente. Então, assim, protocolo, digamos assim. Trabalho com jejum intermitente, porque isso é uma coisa que eu mesma faço e que acho que hoje em dia está mais do que tem um efeito benéfico, né, para a saúde geral. Então, eu trabalho com jejum intermitente, um passo a passo mesmo, as pessoas perderem o medo, né, coisa que ficar sem comer é uma coisa que toca pra gente num ponto, no passo a passo. Eu falo eu falo alimentação de verdade, então menos processados, menos carboidrato, menos trigo, pão, todas as coisas industrializadas. E o treinamento de presença, bem forte no projeto, o treinamento de presença e desse mindful eating, porque o objetivo mesmo é que a gente consegue voltar a se alimentar com comida de verdade e estar presente na alimentação, a gente desenvolve automaticamente uma alimentação bem intuitiva na nossa relação com a comida. E é isso que eu tenho trabalhado bastante, assim. Eu faço isso online, conteúdo e tudo, mas para mim é muito importante que eu tenha encontros. Então, por exemplo, no meu grupo aqui eu faço encontro porque eu vejo que para ele é muito importante essa troca. Porque para mim só vender um produto que seja pronto falta um pedaço. As pessoas precisam de aconselhamento, precisam de alguém que veja cada caso individual e diga o que nesse momento funciona ou não. Excelente, doutora. Então, E é engraçado que assim, entra pessoas, sai pessoas e a gente bate sempre nas mesmas teclas, né? O pessoal tem que começar a enxergar realmente que comida processada, seu corpo não está preparado geneticamente para aquilo ali, você vai se inflamar, inflamação de baixo grau, uma série de coisas que entra, sai profissional e a gente está sempre batendo nas mesmas teclas. No fim, eu me sinto um pouco, quando eu falo sobre isso, sobre comida de verdade, sobre tirar o açúcar e tudo, eu que a gente tinha lá, porque ele fazia os ensinamentos assim, com texto, por semana para o público geral. E no ensinamento para o público geral, ele falava sempre a mesma coisa, né? E todo mundo falava, como é que ele não se cansa de falar sempre a mesma coisa? E a gente falava, pois e ainda assim a gente não entendeu. Então, alimentação é a mesma coisa. Verdade. Tem que ficar batendo na mesma tecla. Ana, eu sempre peço para os meus convidados dicas de livros que mudaram sua vida, ou livros da área, fora da área, o espaço é seu. Olha, o primeiro livro que mudou minha vida foi o livro que me apresentou o budismo, não posso deixar de mencionar ele, que se chama Coração Aberto, Mente Limpa, que eu comprei num plantão do shopping em São Paulo. Então esse livro eu recomendo. E para quem se interessa por medicina antroposófica, eu tenho que pensar. Eu não sei o nome da tradução dele em português, na verdade, do Steiner. O curso para jovens médicos do Steiner, provavelmente é o livro que eu recomendaria para quem tem interesse, que ele falou era uma época que ele estava falando com estudantes de medicina. Então esse é um livro bem interessante. E o último, eu já preparei o post da semana que vem, mas vou falar antecipadamente, que se chama, em português... Ai, meu Deus. O escritor chama Eben Alexander. E o livro é Nela para o Céu, alguma coisa assim, Uma Vista para o Céu.
É um livro que ele é neurocirurgião americano e ele teve uma meningite muito grave e teve uma experiência de morte. É um relato dele, dessa experiência. Só para a gente pensar que nem tudo é como a gente acredita aqui, né? No mundo material que a gente vive. Pronto. Excelente, doutora. Fala um pouquinho para o pessoal como te encontrar e seus projetos futuros. Então, como me encontrar? Eu tô aqui no Instagram, Ana com 2 M's, Lu Galeazzi com ZZ. Acho que é isso me encontrar para quem está no Brasil. Meus projetos futuros, agora em setembro vai ter o lançamento do curso em português, o curso que eu já faço aqui, que eu estava fazendo em alemão, eu vou lançar em português. E eu estou pensando em fazer ele em duas ofertas. Uma é em português completo, como eu faço aqui, a parte de presença, né, do Mindful Eating. Eu sei que no Brasil tem muita gente que já uma coisa da nutrição já está tão avançada que procura talvez só esse outro lado. Então, eu vou separar não. Na verdade, tem o programa inteiro, mas quem quiser só uma parte pode fazer só essa parte também. Excelente. Doutora, sinta-se em casa sempre que quiser conversar. Tem um amigo aqui em Brasília e se quiser outras lives para a gente aprofundar em algum assunto, alguma coisa para os seus seguidores da minha área, eu estou à disposição. Com certeza, já tive. Me escreveram ontem até sugerindo alguns temas bem juntos, anti-inflamatório intestinal. Teve gente que me escreveu bem específico, FODMAP, tem tema em conjunto, o pessoal procura. Então, com certeza. Então, pronto. Fica com Deus, gratidão sempre. Gratidão. E carpe diem. Sempre também. Muito obrigada.